Tem sido dias especiais, né? Dias especiais. A gente tem abordado sobre um assunto de como lidar com as realidades espirituais, com as realidades invisíveis. E isso é muito importante para nós, como igreja. Porque quando a gente encara esse ponto, nós estamos encarando a razão da nossa existência. A igreja, ela é a expressão de uma realidade invisível. A igreja, ela vive, se sustenta, subsiste por uma realidade invisível. Ela tem como cabeça aquele que não está visivelmente presente. A nossa fé está nisso. Nós cremos em relatos de homens que viveram com ele na terra, homens que viram o que ele fez. Nós cremos em relatos de homens que viram que ele estava naquela cruz, que viram ele sofrer a morte de cruz e que viram ele ressuscitar, ou seja, aparecer depois de ter sido enterrado. Nós cremos em relatos de homens que disseram que conversaram com ele durante 40 dias e no final desses 40 dias viram ele subir nos céus. E é aí que se inicia essa reunião para a descida do Espírito Santo. E então eles são identificados como igreja. A nossa existência, a nossa razão, como eu disse, a nossa base está nisso. Numa realidade que para nós é invisível. É invisível. Você não estava lá. Você não testemunhou de forma ocular nisso. Mas você não sabe nem como você está aqui por causa disso. Você é atraído. E Jesus disse isso para o seu discípulo: o dia que eu for levantado, eu atrairei as pessoas a mim. O ponto, o motivo de você estar aqui não é por você mesmo. O Pai te atraiu ao levantar Jesus sobre os céus. É algo que você não consegue explicar dentro do ponto da história da sua vida. Talvez você tenha acontecimentos na história da sua vida que vão relatar o momento em que você foi atraído ou o momento que você foi vencido por essa obra. Mas o ponto é, não fomos nós somente que encontramos Jesus. Nós fomos encontrados pelo amor de Jesus. Foi Ele que nos amou primeiro. Não há mérito em nós. Não há razão em nós mesmos. Tudo está nele. Tudo é Ele. E nós precisamos prestar atenção nesse ponto. Nós não podemos mais nos relacionar com a igreja do que com Jesus. O perigo é a gente só estar preocupado com a igreja e não se preocupar com Jesus. O perigo é a gente só ficar buscando a Deus por causa da igreja e por causa do que nós fazemos, porque nós pregamos, porque nós cantamos, porque nós dançamos, nós ensinamos, nós falamos, e por isso eu busco a Deus. Se essa dinâmica que move a nossa vida, essa dinâmica é contrária à razão pelo qual nós existimos. Porque Ele nos atraiu até Ele. E tudo que a gente faz ao redor dele é apenas a gratidão por ele ter me atraído. E não a razão do que eu faço para ele. É apenas a gratidão de eu ser atraído a isso. Eu não estou aqui nessa noite porque Deus tem a responsabilidade de, ao me ver aqui, fazer o que eu quero que seja feito na minha vida, ou fazer o que eu espero que seja feito na minha vida. Nós estamos falando sobre isso desde sexta-feira. Nós falamos para o seu filho, se você tem um filho adolescente jovem, se Deus se converte, ou se Deus obedece às nossas vontades, Ele não é mais Deus.
Se Deus está reduzido à vida que você gostaria de ter, isso não é mais Deus. Isso já não é mais Jesus. Nós construímos outro Deus e colocamos o nome dele de Jesus. Porque o dia que Deus se conformar ao que nós pensamos, ele não é mais Deus. O dia que Deus tiver que atender o que a gente quer, ele não é mais Deus. A Bíblia conta a história invertida disso. Você sabe que foi esse sentimento, essa intenção e essa ideia que não permitiu os judeus reconhecerem que Jesus era o Messias. Porque eles queriam que o Messias prometido a eles fossem da forma de como eles gostariam que ele deveria ser. E Paulo chama isso de cegueira. Porque eles desenharam uma ideia de como deveria ser a manifestação do Messias Cristo prometido a eles. Então, como ele veio se manifestando, não era conforme eles imaginaram, eles rejeitavam. Eles não queriam, porque não era como eles queriam. Ele não derrubou Roma. Roma continua nos oprimindo, não pode ser o Messias. Ele não mudou o sacerdócio, não pode ser o Messias. Lembra da conversa dele com a mulher samaritana no poço, e ele conversando com ela, e ele provoca essa conversa. É um dos trechos que eu mais abordo da Bíblia, porque é a ação de Deus vindo até nós. É ele que provoca a conversa. Não é ela que vai atrás dele, ela vai pegar água, ela vai cuidar, ela está cuidando da vida dela, e ele entra no cotidiano dela. Ele entra na vida dela ali. É ele que puxa o assunto. É Deus que vai lá em Samaria, o lugar que nenhum judeu queria pisar, porque aquele povo era impuro, eles não adoravam Deus da forma certa. Por isso João vai falar, os samaritanos não se davam bem com os judeus. Tinha um problema ali de relacionamento histórico-cultural. Jesus vai para esse lugar. Numa outra tentativa, os samaritanos apedrejam eles. E Tiago e João, os filhos do trovão, falam assim, os Boanerges, vamos mandar cair fogo no céu? Em Samaria, claro, eles, sangue no olho, para olhar para um samaritano. É tipo judeu e árabe. E Jesus fala o que para eles? Vocês não sabem de que espírito eu sou. Então, na segunda vez, Jesus deixa eles irem, fica sozinho, para eles não atrapalharem ele. Porque os homens não entendem como Deus vem até eles. Eles atrapalham a forma de como Deus quer vir, porque eles levantam os seus padrões, entendeu? Eles levantam os seus padrões. Jesus teve que ficar sozinho, esperou a mulher chegar no poço, falou, me dá água. Imagina o Criador dos mares pedindo água. Aquele que está em Gênesis 1, João capítulo 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e tudo que foi feito por ele e para ele. Ele fala, me dá um copo d'água. Você pode me dar um copo d'água? Deus entrando no nosso mundo, entrando na nossa realidade, passando como aquele que tem a mesma necessidade que nós temos. Porém, ele não precisa de nada disso. O objetivo da conversa foi levar ela para outra realidade, para a realidade dele. Ele falou para ela, se tu soubesse quem te pede um copo d'água, você me pediria, porque a água que eu tenho para te dar, você não terá mais sede. Ele já não estava mais falando de água que ele criou, ele está falando de uma água que ele estava criando, que ela não tinha conhecimento. A água que ele criou, você toma e volta a ter sede. Ele falou, agora eu estou criando uma água, você não sabe a água que eu estou criando. Por que ele está criando uma água nova? Porque ele está criando uma criatura nova,
que não precisa mais da água dessa velha natureza. Eu estou criando uma criatura nova. Por isso que ele fala, se você beber da água que eu tenho para te dar, vai gerar em você o quê? Uma fonte para a vida eterna. É outra natureza. Porque a vida eterna é o contraste da sede. De você tomar água e continuar tendo sede. Ele está falando, agora a vida que eu tenho é uma vida que não existe mais insatisfações. É uma vida que não precisa ser nutrido por nada desse mundo. A água que eu tenho para dar é outra água. E aí imagina, Jesus está falando sobre vários momentos em que os profetas profetizaram sobre águas. Do templo vai sair uma água, que por onde ela passar, a natureza vai ser transformada. O mar morto vai voltar a ter peixe. São águas que não se passa mais andando. São águas que se passam a nado. São águas que vão se espalhando pela terra e vai mudando os lugares que ela toca. É essa água que ele está falando. Os profetas profetizaram dessas águas. Águas purificadoras. Ele falou, essa água vai entrar em você e vai jorrar como uma fonte. Ele está falando o seguinte, o que eu quero fazer na criação, o que eu quero fazer nessa terra, as coisas novas que eu quero trazer para essa terra, está relacionada em formar uma humanidade nova, que ela vai ser a fonte de transformação. É ela que vai jorrar. E a mulher imagina ele conversando tudo isso por enigma. Porque a gente está desvendando o enigma agora. E ela fala, me dá dessa água. Tá certo, você me convenceu. Me dá dessa água. E o detalhe é que Jesus está oferecendo essa água que os profetas disseram em Samaria. Tem um detalhe, é que os samaritanos não podiam comemorar as festas em Jerusalém. Por isso ela vai perguntar. Os nossos pais dizem que o lugar de adorar é aqui. Vocês dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Qual é o lugar? Por quê? Ela esperava uma resposta pelo impedimento que ela vivia de não poder em Jerusalém participar de uma festa que fala de água. Sabe qual festa que é essa? A festa dos tabernáculos. Em que eles lavavam as escadarias do templo em referência à profecia da água que vai fluir do templo e purificar todas as coisas. O samaritano não podia participar. Você vai ver, se você sair de João capítulo 4, onde a gente está, você vai para João capítulo 7. Você vai ver que Jesus chega no dia mais importante da festa. João vai falar isso. O dia mais importante da festa é o dia que eles lavavam as escadas. E ele fala a mesma coisa. Aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água vivas. E João vai explicar. E ele dizia isso se referindo ao Espírito que ele iria derramar. É a conversa com a mulher samaritana em Samaria, em João capítulo 4. Já que ela não podia ir lá, por causa de problemas sócio-religiosos e culturais, ele foi até Samaria, mostrando, todos os povos vão poder participar disso que eu vou fazer. Todos os povos. Então, se ele prometeu essas águas para os judeus, e os judeus não entendem como ele está trazendo essa água, ele vai agora oferecer essa água por aquele que não estava procurando ela. Como o profeta disse, fui buscado por um povo, fui encontrado por um povo que não me procurava. Não foi um povo que foi atrás de Deus, é Deus que foi atrás dos povos. Está vendo como esse Deus é diferente? A gente quer que as pessoas venham até nós como os judeus. A gente tem as promessas de Deus, a água é nossa. O samaritano não pode vir aqui, o católico não pode receber a mesma coisa. Porque eles adoram imagem como os samaritanos, eles são diferentes, é outro culto. É outra religião, não quero saber deles. São os nossos padrões. E Jesus está indo para os lugares que a gente chama de errado e fora dos nossos padrões. E oferecendo, melhor, me dá a tua água, a água daquele que está fora dos padrões. Me dá da tua água. E ela se assusta, tu sendo judeu, me pede água, ainda fala comigo que sou mulher, está entendendo? O padrão do outro lado se assustando, um judeu querendo coisa de samaritano. Imagina,
Jesus está contrariando a mente do próprio povo que era de Deus. Gente, Jesus não pregou para não crente. Jesus é judeu. Ele pregou para os judeus descendentes da tribo de Judá. Judá é um dos filhos de Jacó. Jacó é filho de Isaac. Isaac é filho de Abraão, o pai da nação de Israel. Jesus era desse povo. Jesus não pregou para não crente. Jesus veio para convencer os crentes que eles tinham que se abrir para a missão que Deus tinha para o mundo. Vocês serão luz para as nações. Esse era o primeiro chamado de Israel. Qual foi a promessa que ele fez a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eles só queriam que a família deles fosse bendita. Jesus veio para quebrar esse protocolo que eles criaram do que Deus dissera. Deus disse, eles levantaram um protocolo do que Deus disse. Jesus veio para quebrar, está entendendo? Por isso João capítulo 1 vai dizer, e ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Pois todo aquele que nele crê, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas primeiro ele veio para os seus. E eu acredito que nós como igrejas no globo terrestre hoje, precisamos nos preparar, porque a presença de Jesus está vindo até nós. Só que não é do jeito que a gente pensa. Não vai ser dos nossos padrões. Qual é o interesse, Fábio, dessa manifestação da presença de Jesus no nosso meio? Para dialogar com quem não está no nosso meio. Ele só quer um povo que hospeda. Porque ele quer falar com um povo de fora. Ele quer atrair. Ele quer conversar com outras pessoas. E às vezes somos nós que estamos limitando Deus tocar outras pessoas. Porque não pode, elas não são do nosso padrão. Elas não aceitam as nossas normas, elas não aceitam os nossos protocolos. Deus não pode estar tocando esse povo. Mas Jesus veio para eles. Ele veio para os seus. E os seus precisam recebê-lo, porque ele tem um objetivo de tocar ao outro. Senão nós vamos repetir a história. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Jesus vai para Samaria, fala sobre a água do templo, conversa sobre a verdadeira adoração, num lugar onde acontecia a adoração que era impura e errada para os judeus. E ele vai no templo judeu e derruba as mesas. Porque o povo judeu fez do templo judeu casa de salteadores, covil de ladrões. Então, para aqueles que estão errados, por não conhecerem, por não receberem a incumbência de fazerem a casa de Deus, ele vem para bagunçar. Mas para aqueles que são errados porque não conhecem, ele veio para propor um novo relacionamento. E nós estamos nesse ponto. Que tipo de casa nós vamos ser? A casa que ele derruba as mesas ou a casa que ele dá de beber? Nós vamos ser fonte ou vamos ser cisternas? Jeremias 2 fala que eles deixaram as fontes de água vivas e construíram cisternas para si. Sabe o que é isso? É um esquema de tapar as fontes e criar uma cisterna para desenvolver um sistema econômico. Para que as pessoas comprem água com eles. Igual faz a milícia no Rio de Janeiro. Por isso, como está a cidade, está a igreja. O meu é mais importante. E o sistema de cisternas rotas era o esquema de idolatria. E Jeremias capítulo 2 fala, vocês deixaram as fontes de água vivas e cavaram cisternas rotas. E Jesus está em João capítulo 4, no poço de Jacó, propondo
uma nova maneira de se nutrir a vida. Ela fala, me dá dessa água. Ele fala assim, desiste, primeiro, das suas tentativas. Desiste da sua maneira de pensar, desista das suas formas. Desista da sua insistência. Desista de correr atrás das suas demandas, desista. Chama teu marido. Ela falou assim, não tem marido. E Jesus, como um bom profeta, falou, disseste bem. Né? Os profetas de hoje falam assim, mentirosa, eu te vejo, eis que te digo, porque eu sei que tu anda fazendo por aí. Jesus não faz isso. Jesus falou, você disse a verdade, porque a sua resposta corresponde ao seu vazio. Tiveste 5 maridos, e o que você tem agora não é seu marido. Ainda tem um vazio aí. Ele estava interessado em gerar uma fonte. Esse é o interesse dele. Gerar uma fonte. E ela joga a conversa, estou vendo que tu é profeta, né? A imagem que o povo tinha de profeta era diferente, está vendo? Não era uma ameaça. O profeta é aquele que poderia te ajudar em conhecer a vontade de Deus. Nossos pais dizem que adorar aqui. Viu? Vendo que você é profeta, hein? Me diga uma coisa, qual é a vontade? Qual é o lugar que a gente adora? E Jesus falou, não importa lugar. Mulher, deixa eu te falar uma coisa, isso é uma discussão de homens. Eu não estou aqui para discutir coisas de homens. Eu estou aqui para falar de uma realidade espiritual que é invisível, mas é real, é a verdadeira adoração. Não é preocupação com a liturgia, com as cerimônias. É os adoradores que se tornam filhos de Deus e sabem que o seu Pai os ama. Então eles adoram o seu Pai em espírito, em verdade. Ou seja, eles sabem que pertence a essa realidade espiritual. Então eles adoram o Pai dentro dessa realidade espiritual. Eles não precisam de coisas, eles não precisam de lugares, eles não precisam de amuletos. Eles só adoram o Pai, que é espírito. É invisível, mas é real. Não cabe na nossa estrutura mental, não cabe na nossa estrutura emocional, mas é o que a gente precisa. Deus não pode caber dentro do que nós pensamos, sentimos e queremos. Deus não cabe. Sempre quando foram construir uma casa para Deus, o Salomão, quando construiu um templo magnífico, ele olhou e falou assim para aquele diante daquele templo, na oração, Senhor, os céus dos céus não podem te conter. Que dirá a casa que eu fiz? Eu só estou tentando ficar com você. Eu não estou tentando fazer você ser do meu jeito. Mas eu aprendi com meu pai que precisa de um lugar para que eu possa estar contemplando você, meditando em você, querendo você, aprendendo com você. Por favor, escolha esse lugar para colocar o seu nome, para que eu possa estar aqui te vendo. Eu sei que eu preciso, eu sei que você não cabe nisso, mas eu preciso. Esse foi o coração de Salomão. Meu pai me ensinou isso, esse é o desejo do meu pai, porque o meu pai era louco, ele falava uma coisa só, peça e a buscarei, que eu possa habitar na casa, e ele escreveu isso antes de ter casa, porque quem construiu foi Salomão, mas quem escreveu isso foi Davi. Davi vivia à frente do seu tempo, ele falava, eu tenho que ter um lugar, eu tenho que ter um lugar para te deixar nele, para que eu possa me relacionar com você. Eu tenho um palácio, mas não mereço. Se eu tenho um palácio, você tem que ter um lugar nesse reino. Porque quero ver o teu governo e não o meu. Eu tenho que ter um lugar. Por isso que ele ficou doido quando ele assumiu, sentou no trono, ele olhou e falou o seguinte, não dá para reinar. Por que, Davi? A arca não está aqui. O que vai fazer, Davi? A gente vai botar a arca no palácio, no pátio do palácio. E outra, a gente vai precisar lembrar o povo que quando Deus desceu no Sinai, tinha som, tinha barulho,
tinha voz. O que tu vai fazer, Davi? O que a gente fazia na casa de Samuel. Um dia eu estava na casa de Samuel fugindo de Saul. Saul mandou soldados. Eu estava junto com os profetas lá adorando. Os soldados não conseguiam me tocar. Porque a presença de Deus estava lá e a gente estava tendo manifestações proféticas, ele não conseguiu tocar em mim. E Saul teve a ideia de ir também, mas quando ele entrou em Naiote, na entrada da cidade de Ramá, ele já começou a tirar a roupa e dançando, e dançando, e dançando, e dançando, e dançando, e caiu diante da gente nu. Eu vou colocar arca aqui, eu vou colocar músicos aqui, e nenhuma nação vai poder invadir isso aqui, porque Deus vai governar aqui. O mesmo Deus que me protegeu de Saul vai proteger Israel das nações. E é isso que Davi entendeu. Ele falou: não tem como ter reino se não tem presença. Não tem como ter autoridade se não tem presença. Não tem como eu fazer as coisas se não tiver presença. Tem que ter presença. Tem que ter presença. Não importa nada que seja físico, tem que ser o melhor para vocês estarem. Isso aqui tem que ser mais ainda. Não importa se a parede é preta. Não é nesse lugar e nem em outro lugar. É em espírito. Agora a questão é que se nós estamos vendo o que é invisível, se nós estamos nos baseando naquilo que é invisível, se o sentido de tudo que nós estamos fazendo é o invisível, porque nós não podemos assumir formas daquilo que é visível. O que nos caracteriza como casa de Deus não são essas paredes. O que nos caracteriza como casa de Deus não são os equipamentos que a gente usa, mas é de quem nós somos. Porque a casa é de um pai, a família é de um pai, e um pai gosta de ter uma boa casa para os seus filhos morar. O pai quer uma casa com muitos quartos para que os filhos passem os finais de semana. Os pais querem. Na casa dos meus pais tem um quarto com uma cama e uma TV, tem tudo. Não é a minha casa, é a casa do meu pai. E eles querem que eu tenha o meu quarto na casa deles. Eu não moro mais com eles, mas é a casa do pai. Por isso que 150 para preparar um lugar para que a gente possa encontrar com o nosso Deus é pouco demais. Porque a gente fala que Deus é a nossa vida, e a nossa vida não pode valer 150 reais. É pouco. 400 pessoas dando 600 reais. Termina essa obra. Por quê? Justamente porque a gente não liga para coisas físicas. Se a gente não liga, o que é 400 reais? Nada, se a gente não liga. Se a gente quer inverter a coisa, não pode ser assim a igreja, porque a gente não pode ligar para as coisas materiais. Então mostra que tu não liga. Entendeu? Se tu não liga, tu não liga. E por que tu está ligando? Em Êxodo 25, Deus falou: Moisés, fale para todo homem, toda mulher, cujo coração se dispuser a ofertar. Construa para mim um santuário, construa um local que eu vou morar no meio de vocês. Não precisa ouvir o Espírito Santo. Deus não falou para Moisés falar para as pessoas ouvir o Espírito Santo. Deus não falou para Moisés ouvir Deus. Deus falou: todo aquele cujo coração se dispuser a ofertar. Pessoas espirituais se dispõem para desenvolver coisas materiais, porque elas não são presas às coisas materiais. Elas sabem que as coisas materiais você dá forma para desenvolver visões espirituais.
Porque Deus falou: Moisés, faça conforme eu te mostrei no monte. Mas só o que Deus mostrou no monte precisava tomar uma forma física. Então todos aqueles cujo coração se dispuseram a ofertar, traga. Dá para entender? Ficou claro? Eu ouvi pouco glória a Deus, aleluia agora. Porque parece que... Sabe que Satanás, ele utiliza de coisas visíveis para nos prender. Satanás não pode criar nada. Ele apenas nos seduz a acreditar que as coisas visíveis são mais importantes. Lembra que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento. Cegou o entendimento para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus na face de Cristo. Então, Satanás trabalha para que a gente não veja as realidades espirituais invisíveis. Ele trabalha para que a gente fique cego a isso. Para que a gente não entenda essas questões invisíveis. Como eu falei para vocês no início, nossa fé é isso. Nós estamos aqui por coisas que nós não vimos. E esperamos por coisas também que nós não vimos ainda. Isso é a fé, Hebreus 11:1. Aquilo que se espera e aquilo que não se vê. O que não se vê foi o que já aconteceu e eu não estava. O que se espera é o que Deus disse que vai fazer. Então a gente vive por fé. A gente vive por uma realidade invisível das coisas, que não estão presentes ainda, mas essas realidades, mesmo não estando presentes, elas afetam a minha vida presente, a minha vida cotidiana. Ela toca, ela influencia, ela determina o meu curso, porém ainda não está presente nem visível. Isso é viver por fé. O autor de Hebreus também vai falar no capítulo 11, versículo 3, que a fé produz entendimento. Então não utilize fé como uma rivalidade da razão, porque a fé é a razão do homem espiritual. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Hebreus 11:3, colocaram aqui para acompanhar? Porque aí leva muito tempo, abre a Bíblia. Eu vou falando, vai... É o mesmo que estava de manhã, não? Não, é outro. Aí, ó. Não, é 3. Acho que o teu fone está baixo. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra. Sábado nós falamos sobre isso, sobre o que foi criado pela palavra. As estruturas invisíveis, as que estão no universo e as que estão sobre o universo. E como isso afeta a nossa vida nas esferas visíveis. Por meio da palavra fomos entendendo que tudo foi formado pela palavra, que se vê, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então essa é a lógica da nossa vida. Essa é a razão. A razão é que eu vivo baseado naquilo que originou o que eu vejo. Logo, o invisível é superior do que o invisível. Porque tudo que é visível veio do invisível. Essa é a lógica. Inverte a lógica humana. Penso, logo existo. Não. Não é essa a lógica humana. Não é penso, logo existo. Não. Deus existiu antes de tudo. Tudo foi invisível e deu existência ao que eu vejo. Então a minha origem está naquele que eu não vejo. Então eu começo naquilo que eu não vi, não é no que eu pensei.
Então eu preciso me concentrar naquilo que eu não vi, para entender a razão do porquê eu vivo e das coisas que eu me relaciono do que eu vejo. Fé. Por que fé? Porque independente de como são os tempos da nossa história, o que sustenta a nossa vida é a fé. O justo viverá por fé. Pelo que eu tenho que viver? Por fé. E o que é fé? É que em meio às coisas que eu vejo, que existem, que são circunstâncias na minha vida, que são vivências da minha história, elas não condicionam quem eu sou. O que condiciona quem eu sou é o que eu não vejo. Baseado naquilo que eu sei que meu Deus fez, mas eu não vi, e naquilo que Ele disse que fará, mas eu também não vejo. Mas agora eu vivo. Então o que eu vivo agora não pode condicionar como eu vivo e como vai ser o destino da minha vida. Fé. Fé. Pela fé eu executo tudo. Paulo vai dizer que nós não vivemos por vista, mas por fé. Então perceba que os ataques satânicos é para tentar cegar a vista, e em meio a essa cegueira eu desconsidero o que eu não vejo. E eu me desespero. E eu me aparto do Evangelho, eu não procuro compreender o que Deus quer desenvolver em mim, o que Deus tem para mim, qual é a glória que está disponibilizada para mim. Por quê? Porque a minha visão foi afetada. As coisas desse mundo afetaram a minha visão. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E uma pessoa incrédula é uma pessoa que opta pela crítica e pelo ceticismo. Uma pessoa cética e crítica. Ele não consegue acreditar. E tudo que ele pode acreditar, ele justifica criticando o que não tem como acreditar. Isso forma incredulidade. E o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso, quando abre a Bíblia, não entende nada. Porque ele está tentando provar o que ele sabe. E o que ele sabe pode ter como base a sua crítica e o seu ceticismo. E ele está tentando provar. Então ele não anda por fé. Não tem como. Não vai entender. Não vai entender, porque é pela fé que nós temos entendimento. Está entendendo? Você tem fé. Se você tem fé, você entende? E a razão da fé é o não visto, é o invisível. A realidade invisível é mais poderoso do que as paredes que você acha que te protege da tua casa. Porque se o Senhor não guardar a casa, fé. Fé. Ah, mas então eu não vou fazer muro? Não, não. A lei da Torá diz que você tem que fazer até parapeito, para que ninguém caia da laje. Mas isso é uma lei física. Isso não quer dizer que Deus não vai guardar uma pessoa que está na laje. Entendeu? Ele fala, seja prudente, faça um parapeito. Para quando a pessoa estiver lá, caso aconteça alguma coisa, ela não morra e você seja culpado. Mas eu guardo a sua casa. Fé. Eu não confio nas grades. Eu posso colocar, mas eu não confio nelas. Eu confio no Deus que me guarda. E se alguém rombar as grades e entrar? Eu confio no Deus que me guarda. Me levaram tudo, eu confio no Deus que me guarda. Fé. Se eu baseio a minha vida nessa fé, dificilmente eu ser pego de surpresa. Ou, não de surpresa, dificilmente eu fico, me fugiu a palavra, decepcionado, magoado, frustrado, porque eu vivo por fé. A gente falou aqui, como é que Deus deixa um dos seus apóstolos, Tiago, no capítulo 12 do livro de Atos, ser decapitado, e depois tira Pedro da prisão? Quem tinha mais fé, Pedro ou Tiago? Os dois.
Porque 2 aceitaram o modo de Deus da vida dele naquele tempo. Então não são as circunstâncias que determinam o seu valor para Deus. É a sua fé. É a sua fé diante das circunstâncias. É como você se postura diante das circunstâncias. Certa vez um centurião precisou de um auxílio de Jesus. E Jesus vai até ele e pergunta o que ele precisava. Ele diz: meu servo está enfermo. E Jesus falou: onde ele está que eu vou lá? Ele falou: não, eu não quis nem vir até você. E eu não sou digno de você ir até a minha casa. Se você disser uma palavra. Porque eu sou um homem de autoridade. E eu tenho pessoas às minhas ordens. Se eu digo para um vai, ele vai. Fica, ele fica. Então se você der uma palavra, meu servo ficará curado. Jesus olhou. Uau! Não vi tamanha fé em Israel. O que Jesus está querendo dizer? Ele me viu no invisível. Ele me trata a partir do invisível. Eu sei que você pode dar uma palavra, porque eu sei que você tem servos invisíveis. Assim como eu tenho servos visíveis. Então aquele homem não usou a ordem natural das coisas como contrariedade à ordem espiritual das coisas. Ele entendeu que se a ordem natural é assim, a espiritual é também. Por quê? Porque primeiro veio o espiritual e não o físico. Então ele tratou Jesus como um invisível. Dá uma ordem. Porque eu sei que tem anjo que te obedece. Se você fala, eles vão lá fazer. E diz o texto que quando ele voltou para sua casa, o seu servo já estava curado. Não deu nem tempo dele chegar lá para ver. Ele falou com Jesus, Jesus garantiu e ele voltou para casa. Fé. Por quê? Porque ele já creu no invisível. Entendeu? Ele já creu e foi. E Jesus vira para os seus discípulos: eu não vi fé igual essa em Israel. Eu não vi a fé que movimenta o que eu vim trazer assim em Israel. É essa fé que eu estou falando. Esse invisível que eu estou falando. Você tem que considerá-lo como real. Jesus não falou que a gente tem que orar para uma montanha fisicamente ser lançada ao mar. Jesus falou que a gente tinha que ter uma fé capaz de pensar que isso fosse possível, para mover aquilo que deveria ser movido. Jesus não falou para você ficar: vai montanha, vai para o mar, vai. Até porque ele especificou quando ele estava ali. Ele falou: se tiveres fé, se dissesse a este monte. Qual monte que ele estava? Jerusalém. Ele não está falando de qualquer monte. Então ele estava falando o que acontecer aqui. Se vocês tiverem fé, vocês vão poder levar isso às outras nações, porque os mares representavam povos. Vocês vão lançar isso aos mares, porque fala de atravessar continente. Se você tiver fé, você consegue levar a realidade do que você experimentou, invisível, ser real para muita gente. Para muitos lugares. Nós não estamos em Jerusalém. Nós não estamos nos mesmos dias que Jesus. Mas estamos. Nós estamos em 2024. Mas estamos vivendo no dia zero. Nós vivemos pelo aquele dia em que Ele morreu na cruz e ressuscitou e subiu aos céus 40 dias depois. Nós vivemos por esses dias. O que sustenta toda a nossa vida em 2024 foram dias antes de 2000. Porque esse é o invisível que eu creio, que precisa atuar na minha vida agora. Tá forte o negócio, viu, gente? Até a água caiu, viu? Água caiu, garrafa. Sabe o que quer dizer? Nada.
Tudo não fala, mas Deus pode usar tudo para falar. Não que ele tenha falado com água, mas eu acredito que ele já está falando sobre água também. Ai, aleluia, Senhor. A nossa fé opera a vitória de Jesus hoje. Para você não achar que não tem Bíblia no que eu estou falando, você abre em 1 João, porque foi a palavra que me veio para comunicar o texto, né? 1 João 5, versículo 4. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pela fé, nessa versão. Eu gosto mais da minha. Essa é a vitória. A vitória é a fé, ou é pela fé. Quando nós vivemos pela fé, nós vencemos o mundo. Dá para entender? Não é vencer no mundo, é ser nascido de Deus. Ou seja, eu não pertenço mais a essa ordem, nascido de Deus. É não pertencer mais a essa ordem. E por não pertencer a essa ordem, eu vivo pela ordem que eu pertenço, o padrão de Deus. E é isso que me faz vencer o sistema do mundo que eu vivo. Pela fé nós entendemos. Pela fé nós caminhamos. Fé. Juntar a realidade invisível para que ela passe a coordenar meus passos dentro de uma realidade visível. A minha forma de olhar as coisas visíveis precisa ser modelado pelo invisível, pela fé. Isso quer dizer que tudo aquilo que naturalmente eu sei, que começa, que termina, que tem como, que não tem como, não podem determinar um padrão para mim. Só eu que falo em nome de Deus para esse padrão. Então se me dizem não pode mais, eu falo, Senhor, você pode. Eu sei que não pode, mas você pode. E se você quiser, e se você quiser, e se você quiser, o tempo todo na minha vida eu quero implementar o se você quiser, se você permitir, se você, isso é viver por fé. É inclinar o meu coração, a minha mente, a não tomar decisões já por mim mesmo. Tiago vai falar isso. Tiago vai dizer que a gente pede e não recebe porque a gente pede pelo motivo errado. Tiago capítulo 4, por quê? De onde vêm as guerras do vosso meio, se não vem das paixões dos vossos desejos? Porque vocês pedem para o seu próprio deleite. Meus irmãos, a gente precisa se atentar por isso, para isso. Nós não podemos se relacionar com Deus pedindo que Ele faça o que a gente gostaria. E Tiago vai dizer, aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. São adúlteros, porque são amigos do mundo. O que é ser um amigo do mundo? É querer padronizar a sua vida pelas coisas do mundo, o seu conforto, a sua satisfação. Não é que não tem conforto e não tem satisfação, mas não é como o mundo dá. E nós não podemos usar Deus para viver como o mundo vive. Nós precisamos permitir que Deus nos ensine como viver no mundo. Tudo que Deus te deu, Deus pode te dar muito dinheiro, Deus pode te dar altas posições, você pode estar no alto escalão dessa cidade. Mas a ordem para você é a mesma ordem daquele que não tem nada disso. Porque a gente tende a pensar que as pessoas que não têm essas posições, que não têm o dinheiro, que não têm a oportunidade, que ela vive pela fé. Nem as pessoas perguntam, trabalha ou vive por fé? Ué, e quem trabalha vive pelo quê? A gente não vê o que a gente está falando, o que a gente pensa.
que quem me mantém é o meu trabalho. Não, não, não. Não é o seu trabalho que te mantém. Quem te mantém é Deus, pelo seu trabalho. Porque eu vivo por fé e não por vista. Por isso que Paulo vai dizer para os espirituais em Efésios capítulo 5, vai dizer o seguinte: não trabalhe somente quando o seu Senhor estiver vendo. Não tente mostrar serviço para ser visto. Viva por fé. Isso é viver por fé? Então, se você faz para ser visto, se o teu gerente tem que ver e ele te dá as promoções, sabe que o dia que ele quiser, ele te tira. Mas se você trabalha como se fosse trabalhar para Deus, que é invisível, ninguém pode tirar de onde Deus te colocar. Ninguém. Ah, mas eu cheguei lá. Sim, a questão não é como você chegou, não é onde você chegou, é como. Quem vence é quem vive por fé. Por isso que não é dos velozes a vitória, nem dos que correm melhor, mas é dos fiéis, quem vive em fidelidade a Deus. Isso é viver a vida de Cristo. E Tiago vai dizer, olha, se coloque debaixo da poderosa mão de Deus. O que é isso? Submeta a sua vida a Deus. Se coloque debaixo da mão de Deus. Sabe o que é isso? Vem cá, Juan. Aqui parece com o trono de Deus. Você vai ser Deus. Na nossa esquete. Senta aí, Deus. O Tiago está dizendo, você serve a Deus, você quer ser amigo de Deus, e você quer conversar com esse Deus sobre a sua vida. Ele fala, submeta debaixo da mão de Deus. Deus está sentado no seu trono. Isso. Como é que eu entro para submeter debaixo da mão dele? Se o Senhor quiser, nós faremos. Se o Senhor quiser, nós iremos. O que o Senhor quer? Entendeu? Isso é se sujeitar debaixo da mão de Deus. Você muda a sua posição. Você não pode sair correndo dali. Sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Lembra? Poderosa mão de Deus. Ou seja, a mão de Deus, quando Ele determina, você vai por aquilo que Ele determinou com o poder dEle. Você não precisa ir para tentar convencer Deus de estar. Você já vai porque foi através do poder dEle que Ele te enviou. Isso é viver por coisas invisíveis. Fé. Viver pelo invisível. Viver por aquilo que você sabe que Cristo está formando. E não por como as coisas estão ou como você gostaria que as coisas fossem. Fábio, mas eu não posso querer nada. Pode, você pode querer. Primeiro queira o querer de Deus. Porque Deus opera tanto o querer quanto efetuar. Queira o de Deus. Senhor, me ensina a querer, me ensina a pensar, me faz entender. Senhor, porque esse é o sentido do culto. Esse é o sentido do culto. Paulo fala em Romanos 12 que é o culto racional. Por que ele se refere ao culto racional e alguns traduzem como espiritual? Porque Paulo está explicando como Deus opera desde o capítulo 9 de Romanos. No final da explicação, ele fala assim, ó, se submeta à maneira de como Deus opera. Esse é o vosso culto racional. O sentido de nós estarmos aqui é porque nós estamos nos reunindo junto como pessoas que se submetem pela forma de como Deus opera. É pela fé. A gente submete isso junto. E a gente cultua o Deus que a gente submete. Porque não adianta a gente cultuar o Deus que a gente não submete.
e quer que Ele submeta ao que a gente gostaria. Então, eu canto se eu estou feliz, eu oro se eu estou bem, eu sirvo se eu estou bem, eu só posso servir se eu estou todo certinho. Se eu não estou certinho, não tem como. Por quê? Porque a gente está dizendo como Deus é e não deixando Deus se manifestar como Ele é para nós. A gente precisa aceitar como Deus é. E sabe de uma coisa? Deus não se parece nada com a gente. Deus não tomaria as decisões que nós tomamos. E Deus nos surpreenderia diante daquilo que a gente acha que não tem jeito para a gente. Eu lembro sempre quando falo disso, Samuel, chateado porque o povo queria um rei. Ele fala: Deus, o povo quer um rei. Aí Deus fala para você: Samuel, não fica com raiva não. Não, mas a gente tem que te defender, tu é Deus, né? Tu é o Deus de verdade, a gente tem que ver que o nosso Deus é o Deus de verdade. E Deus falou: Samuel, calma, eu vou dar para eles um rei. Ele não está rejeitando você não, Samuel, estão rejeitando a mim, mas eu vou dar o que eles querem. Ainda vou usar o que eles querem para mostrar para ele como é que eu gostaria. Então Deus está disposto a fazer isso, e a gente acha que a gente está defendendo Deus no mundo. Não, porque Deus é, porque Deus é, Deus não permite isso. Você já perguntou a Ele? Não, porque eu já sei, porque o certo é. Seu Deus não é assim. Não é. Aí Samuel vai ungir novo rei, entra na casa de Jessé e fala: Eliabe, certamente é esse que o Senhor escolheu. Meu Deus, que unção, que coisa, que tremendo esse homem. E Deus olha: Samuel, não é ele. Como assim? Samuel, Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como eu vejo, nem como você vê. Isso está na nossa Bíblia. Isso revela quem é Deus. Deus não vê como a gente vê. Deus vê pelo invisível. É isso que ele falou. Samuel, eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração. Eu me baseio pelo invisível, porque eu sou o Deus invisível. Então, para se relacionar comigo, é pelo invisível. Eu sou o Deus que habita no alto e sublime lugar, é santo, mas também com aquele que é contrito de coração, ou seja, a realidade invisível da pessoa. Deus se relaciona com a gente pelo invisível, está entendendo? Deus não vem porque a sua música é boa. Deus não vem porque a sua pregação é boa. Deus não vem porque você dançou bonito. Deus não vem porque você está todo certinho hoje orando. Oh Deus, graças a Deus que hoje, essa semana, eu fui bem, né? Tu viu aí? Essa semana eu posso até orar, levantar um pouquinho mais a voz. Eu estou bem. Eita glória, eu estou melhorzinho hoje. Essa semana eu venci. Eita, posso fazer o culto. Deus não vê assim. Se teu coração não está quebrantado e você está bem porque você está orgulhoso de si, Deus não quer saber de você. Mas naquele dia que tu estava quebrantado e você achou que não podia, era o dia que Deus te queria. Deus não vê como você vê. Deus não é um supervisor de performance. Deus não é o seu personal. Deus é Deus. Ele não é desse mundo. Ele pediu, um dos mandamentos é: não faça nenhuma outra imagem de mim diante de você. E não é só escultura, é imagem. É pensar da maneira que Deus não é. Porque antes de você fazer uma escultura, primeiro você pensa numa imagem, sim ou não? Sim, então Deus está falando, não faça imagem. Não é só escultura, não pense que eu sou uma coisa que eu não sou. Porque eu sou Deus. Yahweh, o Deus que criou os céus e a terra, ou seja, nada que se parece, nada do que parece ser pode se parecer com o que eu sou. Eu criei tudo, tudo veio de mim. Então não tem como você dar forma a mim, porque foi eu que dei forma a tudo. Não pode.
Pela fé entendemos que a palavra vem antes da existência. Pela fé entendemos que a palavra criou todas as coisas. A palavra de Deus vem antes da nossa existência. Então a razão da nossa existência, ou só existe existência por causa da palavra. Por isso que a palavra ela deve ter primazia para nós. E a palavra não é só a Bíblia, o livro Bíblia, que é a palavra de Deus, mas é tudo aquilo que Deus disse como padrão de si mesmo. Isso é a palavra. Tudo que Deus disse que é padrão de si mesmo. Isso é a palavra, porque a palavra se fez carne e habitou. Então a palavra é uma pessoa, tem a ver com um padrão de como ser, e não somente uma grafia, entendeu? Mas a grafia dá testemunho da palavra do que a pessoa foi. Então esse livro é a palavra. Mas não é porque a pessoa é um livro, é porque o livro fala da pessoa que é a palavra. Isso são fundamentos da fé. E essa discussão boba que fica na internet, a Bíblia, que ninguém nem fala certo, não respondem certo, não discutem certo, por quê? Não tem fé. Tudo que se fala abala. Qualquer coisinha vira polêmica, porque não está firme fundamento. Quem tem medo do vento é quem não tem estabilidade. Pode passar um vendaval. Jesus, quando falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante àquele que construiu sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é semelhante àquele que construiu sobre a areia. Vindo a tempestade, o vento forte, as inundações, derrubou. Mas aquele que se manteve sobre a rocha, suporta a tempestade. Aquele que construiu sobre a areia perde tudo. Ele não disse que a tempestade vem só para quem construiu sobre a areia. A tempestade vem para ambos. E para que serve construir no lugar certo? Porque depois da tempestade, a gente sabe quem construiu no fundamento certo. Não é não vir tempestade, é como a gente vive depois delas. Dá para entender? Se você constrói em Cristo, você pode viver circunstâncias desastrosas. Então aquele momento não diz quem você é depois daquele momento que diz quem você é. Aonde você construiu a sua vida. Se você não consegue reconstruir nada, é porque foi sobre a areia, não foi em Cristo. Mas se você construir em Cristo, tudo pode ser reconstruído. Porque os fundamentos ficam, porque eles estão sobre Cristo. A rocha inabalável. E isso é invisível. Como eu disse, já está na hora de terminar, né? 9 horas. Alguém aqui que está querendo ver Fantástico hoje? Eu vejo na Globo News, fica a dica. Globo News passa mais tarde o Fantástico, fica tranquilo. Eu disse no início que o problema para os judeus reconhecerem a presença de Jesus no meio deles era que eles tinham um padrão de como o Messias tinha que se manifestar para eles. Esse era o problema. O povo chamado para representar Deus não aceita como Deus escolheu ser representado. Dá para entender? O povo que Deus escolheu para representá-lo, quando vem a exata representação de como Deus quis ser representado, eles rejeitaram. Ao ponto que Jesus vai tomar as palavras do profeta Davi e dizer: a pedra que os construtores rejeitaram, Deus pôs como pedra principal. Ele chamou pessoas para uma construção, mas as pessoas estão rejeitando o ponto principal da construção, porque eles não deixam ela se encaixar, porque eles têm os seus padrões e ele não encaixa nos seus padrões. E eles rejeitam essa pedra. E Deus diz: mas essa pedra rejeitada é a pedra principal do que eu quero fazer. É a forma principal do que eu quero atuar.
Eu quero terminar com a passagem que eu li hoje de manhã no final, que está em Hebreus 11, a partir do versículo 23. Hebreus 11, 23, para a gente terminar. Com a história de um homem que eu acho incrível, que é Moisés. Moshe para os judeus, Moisés. Diz assim: pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Então, a atitude deles diante da circunstância foi pela fé. Eles esconderam, até desobedecendo o decreto do rei, estavam escondendo, mas pela fé entenderam que essa era a vontade de Deus. Ou seja, um padrão de Deus para lidar com as circunstâncias. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo, os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta a Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista uma recompensa. Preste atenção nisso. Moisés estava de olho numa recompensa. Mas a recompensa de Deus funciona no que o próximo versículo vai dizer. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como aquele que vê, perseverou com quem vê aquele que é invisível. Eu não estou maluco. Está na Bíblia isso. Moisés creu em 2 coisas: numa recompensa de um Deus que está no invisível, que é o invisível que baseou a tomada da sua decisão. Ele perseverou como aquele que vê o invisível. Esse é o ponto que eu acredito que a gente tem que assumir como igreja. Perseverar pelaquilo que a gente vê do invisível. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6 que o Pai recompensa no secreto. Secreto e invisível é a mesma coisa. O Pai que vê. E ele vai dizer que quando a gente ora para ser visto, já recebemos a nossa recompensa. Quando a gente ora para ser visto pelos homens, quando os homens nos veem, acabou ali. É muito sem graça. Mas tem gente que se viciou nisso. Espera o domingo para ser visto. E vive em prol disso. A sua relação com Deus é: eu vou ter que falar, né? Eu vou ter que estar lá, né? Eu vou ter que tocar, né? Eu vou ter que pregar, eu vou ficar na porta, né? Eu vou. Tudo é baseado no que vai ser visto. Eu não vou dançar assim, né? Porque vão me ver. Eu vou... Porque a sua relação com Deus é a partir de si mesmo. É o seu visível, é a sua imagem. Não é a imagem de Deus invisível. Isso mostra que ela não se relaciona com um Deus verdadeiro. Porque Jesus disse que aquele que ora deve orar no invisível, no secreto. Porque o Pai que vê. Então eu não oro no secreto para que eu possa ser ouvido por Deus. Eu vou para o secreto porque Deus vê no secreto. Deus só vê no invisível. Lembra que ele falou para Samuel: eu não vejo como o homem vê. Então, se eu quero ser visto por Deus, eu preciso fazer as coisas no invisível para Deus. Eu preciso fazer do padrão de Deus naquilo que ninguém vê. Porque o Deus que vê no secreto. Então Jesus não está mandando a gente ir para um lugar para convencer Deus ir lá. Jesus está mandando para a gente ir para o lugar onde Deus está. No invisível. No secreto. E ele dá mais 2 dicas. Quando vocês orarem, não fale muito. Porque quem ora assim são os pagãos que não conhecem Deus, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos, mas o seu Pai que está no céu sabe do que vocês precisam. Outra dica: no secreto, não fica tentando provar para Deus que aquilo que ele está vendo não é bem assim.
A gente fica orando, tentando convencer Deus. Olha, Deus, mas eu sou bom. Mas Deus veio. Por isso que Jesus, quando orava, ele falou assim: Pai, graças porque você sempre me ouve. Não é a questão, não é se a sua oração vai ser ouvida por Deus. É se a sua oração é do padrão dentro daquilo que Deus quer ouvir. Por isso eu dou graças que você sempre me ouve. É difícil orar uma coisa que você não queira ouvir. Você sempre me ouve. Porque Jesus orava, tá, gente? Jesus, antes de decidir quem ia ser os seus 12 apóstolos, passou das 3 horas da manhã até as 6, tomou o cafezinho dele, reuniu a turma às 9 para a oração das 9. E disse: você. Se Jesus orou para escolher os apóstolos, tu quer saber da vontade de Deus em um segundo? Se Jesus, que era Jesus, orou, Jesus orava. A atração que os seus discípulos tinham pela oração é porque viam ele orando, entendeu? Não adianta tu ficar aqui falando: Deus, a gente tem que orar, hein? Vamos orar, igreja, vamos fazer vigília, vamos fazer enquanto... Se você não exala isso, se você não é visto como aquele que ora, como você é visto como aquele que ora? As pessoas sabem. Quando você ora, dá para perceber se você ora. Quando você ora, você mostra que espírito você tem. Você fala de você. Então, se você ora para mandar recado para as pessoas enquanto ouve a sua oração, esse é quem você é. Uma pessoa que não consegue ser verdadeira. Usa Deus para falar o que você quer falar. Quando você ora, somente porque você sabe que você está com os seus irmãos, com Deus que vê, você só fala para Deus: Pai, obrigado. Pai que está nos céus, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Foi as dicas de oração de Jesus, não tinha nada a ver com a gente, só primeiro ele. Jesus dá outra dica que eu lembrei agora: não useis de vãs repetições. Jesus não está dizendo que toda repetição é vã. Jesus está dizendo que você pode repetir de forma vã. Entendeu a diferença? Porque a gente acha que ele está falando sobre repetir uma oração. Não. O ponto que ele está falando é: não repita isso de forma vã. Ele não está falando não repita. Ele está falando que não deve ser vão. Porque a gente diz: eu não vou repetir a oração, porque os católicos rezam a oração, eu não vou repetir. Mas eles podem repetir sem ser vão. E você repete coisas na sua oração que são vão. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por essa noite. Você não sabe sentir o amor do Pai, você não tem Ele como seu Senhor e você não está grato. O nome disso é vã repetição. Senhor, eu te agradeço, mas dentro você não agradece. Você não está grato, você está insatisfeito. É vã repetição. Porque o Pai vê o secreto. As pessoas podem ver: nossa, que oração bonita. Pronto, já recebeu essa recompensa. Mas o Pai vai recompensar pelo que vê. E se você está fazendo alguma coisa que não está relacionada com o que Ele vê dentro de você, não tem recompensa. Ficou tenso agora, né? Mas quando você busca a recompensa, qual foi a recompensa que Moisés buscou? Qual foi o invisível que ele esperava, que ele perseverou? Foi quando Deus falou assim: Moisés, o teu povo lá, construíram um bezerro de ouro. E Deus falou, e Moisés falou: Deus não é meu povo, é teu.
Está em Êxodo 33. Não, Moisés, é o teu povo. Não, Deus, olha só, você me chamou. Eu fui lá com a tua ordem libertar esse povo. Esse povo é teu. Não, o meu povo não vai fazer o que esse povo faz. Para que ele seja o meu povo, eles têm que mudar a forma de adorar. E Moisés falou, deixa comigo então. Desceu, quebrou as tábuas da aliança, furioso. Josué, e o pessoal está festejando. Isso não é festa não, Josué. Eu vou lá resolver isso agora. Moisés amava o que Deus queria fazer com o povo. Ele quebra tábuas da aliança que Deus escreveu. Tá? Tem noção da loucura que Moisés fez? Ele quebrou as tábuas. Sabe por que ele quebrou as tábuas da aliança? Para que o povo não fosse condenado pelo que ele iria ler. Deus já tinha registrado na pedra, não terás outro Deus diante de mim. Então Moisés, quebra a tábua da aliança, depois eu resolvo isso. Porque o povo não poderia ser condenado pelo que ele iria ler. E ele foi lá e ensinou o povo que estava errado. Falou, Deus, está resolvido, eles não vão fazer mais isso não, né? Vamos escrever de novo? Deus falou, agora tu arruma a tábua e tu escreve. E ele ainda falou assim, Deus, vamos com a gente. Deus falou, não, eu vou dar tudo o que eu prometi. Eu vou mandar um anjo na frente de vocês não vão perder uma guerra. Vocês não vão morrer de fome. Vocês vão entrar na terra, porque eu vou botar um anjo na frente de vocês, eu vou dar tudo o que eu prometi. Mas eu não vou. E Moisés falou assim, eu não quero nada do que é visível. Eu quero você. Se você não for, eu não saio. Eu não vou sair daqui, se você não for comigo. Eu não saio daqui. E Deus olhou para Moisés e falou, Moisés, você sabe o que está pedindo? Se eu for no meio desse povo, eu vou matar todo mundo. Ele falou, eu não estou nem aí. Eu quero é você. No final da história, até Moisés morreu. Deus já avisou, matei todo mundo, eu vou matar todo mundo, eu não aguento todo mundo. Todo mundo morre. Mas tem uma coisa, que é o que me deixa louco. A recompensa Deus não deixou de dar a Moisés. Porque ele perseverou como aquele que vê o invisível. Deus o levou para si por meio de Miguel. Judas vai dizer que Satanás tentou pegar o corpo de Moisés. Miguel veio e lutou pelo corpo de Moisés e levou o corpo de Moisés. Lindo isso. Assim como foi com Elias. Os querubins vieram buscar Elias. E aí um dia, como é que Moisés escolheu a presença? O dia que a presença estava em forma corpórea e estava andando na terra que Moisés não pôde entrar. E Jesus falou assim, vamos lá, Pedro, Tiago e João, vamos comigo no monte da transfiguração. Vamos no monte Hermon. O monte é onde aconteceu uma profanação, onde seres celestiais se juntaram com o Filho dos Homens. Nesse lugar eu quero mostrar uma nova humanidade. Vamos para lá. E ele se transfigura. Vem uma nuvem e aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. E Lucas vai dizer que eles conversavam sobre a sua partida da terra, o novo êxodo. E os três vendo aquela conversa, Moisés estava onde a presença estava. Porque foi a escolha dele. Se a gente escolhe a presença, nós vamos estar aonde a presença está. Se a gente escolhe só o que Deus pode dar, nós podemos só ter o que Deus quis dar. Mas não a presença. E vai ser assim no fim do mundo. Muitos vão ter vida nova no novo céu e na nova terra. Mas nem todos vão ter acesso ao lugar onde está a presença na cidade santa. Porque como Moisés escolheu nos dias dele a presença, e a presença onde ela esteve, ela trouxe Moisés, não importa se ele estava vivo ou morto, estava morto. Eu quero dizer que não importa se você for morrer ou não. O que importa é o que você escolhe enquanto estava vivo. Porque o Deus, nosso Deus é Deus até dos mortos. Ele pega Moisés
E tu vai tentar, mas pode para Deus? Mas tem como? Para Deus não existe não ter como. É. Porque tudo existe por meio dele, até a morte. Então morte, por favor, me empresta Moisés aqui. Vem Moisés comigo. Vem Elias, senta aqui, vamos conversar. Por quê? Porque eu quero deixar um testemunho aqui. Tudo que foi dito está se cumprindo. E aí o pai não ficou de fora. Assim como a sua voz foi ouvida no Sinai, ele desce ali e falou, ok, está a lei e os profetas, e aquele de quem vem a lei e os profetas, Jesus meu filho. Está aí todo mundo? Ok? Sim. A ele ouvi. Está revelado para vocês quem comanda tudo, o meu filho. A ele ouvi. A presença de Deus é Jesus. A ele ouvi. E nós precisamos decidir isso nesse tempo. A quem nós vamos ouvir? Ao que nós vamos ouvir? E Pedro vai falar em 2 Pedro capítulo 1, vai dizer que nós ouvimos a palavra profética mais segura da face da terra enquanto estávamos com ele no monte. Eles ouviram só isso, a ele ouvir. Essa é a palavra profética. Ouçam a ele, ouçam a presença. Como uma lâmpada que ilumina no dia escuro, até que a estrela da manhã brilhe. Sabe, a presença é que vai iluminar nos dias mais obscuros, nos dias mais de trevas. Se nós temos a presença, é a presença que vai dizer como viver esses dias. Não adianta a gente olhar para a maldade, para a dificuldade desse dia e falar, oh meu Deus, o que eu faço? É a presença que vai dizer como faz. Se a gente tiver presença no nosso meio, nós vamos sempre saber o que tem que ser feito. Mas a presença, ela só está no meio daqueles que priorizam o invisível, o secreto, a recompensa do que não pode ser visto. Porque Deus não vê como os homens veem. Deus não se relaciona como a gente se relaciona. Ele se relaciona a partir da fé, dessa realidade invisível. Então eu queria convidar você nessa noite a priorizar pela presença de Jesus. E não só priorizar, crer que o invisível é real. Que Ele é presente, é palpável. Ele é mais poderoso do que qualquer coisa que você vê. Se você crê no invisível, do poder de Deus, mais do que uma arma, você é capaz de sobreviver a um ataque de uma arma. Porque Daniel sobreviveu ao ataque de leões. Porque ele cria no que não se via. A presença de Deus. Sabe, vocês estão sendo chamados nessa cidade para representar o que Deus quer mover nesses dias. Então esse chamado implica em escolher a presença de Deus. E não somente escolher o que Deus disse que vai fazer. Nós precisamos escolher a presença de Deus mais do que Ele disse que vai fazer. Mais do que o que Ele prometeu. Ele precisa ser mais importante. Porque esse é o problema de todos os lugares que Deus prometeu e fez o que Ele disse. Esses lugares passaram a viver mais do que Deus fez do que pela presença do próprio Deus que fez tudo. E essa é uma noite, como foi pela manhã, de decisão, de viver pela presença. Não só viver pelo que Deus faz. Não é trazer Deus para a nossa vida no sentido dele ser modelado por que nós queremos. Mas é Deus deixar levar a gente para a vida que Ele quer modelar. E isso começa no invisível. Isso começa pela fé. Pelo padrão da fé que Ele tem para nós. Fique de pé comigo. Fique de pé. Eu vou subir para você me ver. Eu peço que você feche os seus olhos.
quero fazer com você uma prática de entrar nessa realidade invisível. Sabe, a gente não precisa de fórmula para acessar essa realidade invisível. A gente precisa da verdadeira intenção. Jesus não disse que o jejum te leva a essa realidade invisível, que a oração te leva a essa realidade invisível. Ele disse que você deve fazer essas coisas com a intenção correta, que se você fizer com a intenção correta, é que você terá a realidade do que você está fazendo. Nós falamos, não, tem que jejuar para ver, tem que orar. Não, se você não jejuar, como Jesus falou, quando jejuares, não faça também para ser visto. Quando orares, não faça. Então não é só jejuar e orar, se você está fazendo para ser visto, para ser reconhecido como alguém que tem a palavra de Deus, para ser reconhecido como alguém que Deus te mostra, para ser reconhecido como alguém que Deus te fala. Se você faz para isso, você, ao falar e ser ouvido, já recebeu essa recompensa. Não espere mais nada de Deus, porque você escolheu a recompensa errada. Nessa noite eu quero que você escolha uma recompensa para perseverar num Deus que é invisível. Ou seja, não importa quem vai ver o que Ele te recompensou. O que importa é que a conexão com aquele que te recompensa é desenvolvida. A relação com Ele é desenvolvida. E depois as pessoas vão desfrutar do resultado disso. Mas primeiro, a gente precisa de pessoas como aquele centurião que falou, basta que você dê uma palavra, Senhor. Eu sei como funcionam as coisas na terra. Eu também tenho pessoas sujeitas à minha autoridade. Eu quero só acreditar que quando eu falo com você, algo invisível se movimenta. Então feche os seus olhos. E a primeira coisa que eu te convido é se render. É você se render. Se você se render ao fato de que tudo que Jesus fez hoje para nós é invisível. Comece por isso. Comece pela cruz, comece pela ressurreição, comece pela ascensão de Jesus. E passe a considerar que Jesus está nos céus agora. Da mesma maneira que você considera que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou, passa a considerar, Ele está nos céus agora. Assim como você não questiona como Ele morreu e ressuscitou, não questione o como Ele está no céu agora, só saiba que Ele está nos céus agora. E essa é uma realidade acessível. O fato de Jesus estar no céu agora, como homem, ele determina que o acesso dos seres humanos é permitido. E você entra por esse acesso. E se une à pedra que os construtores rejeitaram. Se unem a Jesus Cristo, o mediador entre Deus e homem, o Jesus homem. Chegou o dia de subirmos a montanha, de subirmos para lugares mais altos. São lugares aonde poucos estão. Jesus vai falar que estreito é o caminho que conduz à salvação. Jesus está falando que a forma de como Deus funciona é estreita. A forma como todos fazem do que eles dizem ser de Deus é largo, é muito. O que isso quer dizer que você pode estar sendo desafiado a não andar como a multidão anda, não andar como todo mundo faz. É largo esse caminho. Fazer como todo mundo faz é largo, você fica confortável, porque todo mundo está fazendo. Mas Jesus está chamando a gente para andar por um caminho que é desconfortável, que é em meio ao que todo mundo faz, você anda na contramão, é desconfortável, é estreito o caminho.
E ele não está falando isso do contexto de não crente, ele está falando isso em relação à religião judaica naquela época. Ele está falando isso que a gente precisa viver uma postura diferente de como todo mundo religioso vive. É estreito o caminho daqueles que buscam a proposta de Jesus. Mas essa é a proposta de nós nessa noite, para nós nessa noite. Andar por um caminho estreito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Oh Senhor, seja feita a sua vontade. Aqui na terra como é nos céus. Pai nosso que está no céu. Pai nosso que está nos céus. Eu peço que essa realidade se abra sobre nós nessa noite. Que essa realidade se abra sobre nós nessa noite.